Olá! Hoje nós vamos abordar o tripé da vida do cristão. Nós, ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos filho de Deus, diz as Sagradas Escrituras. Mas e depois que nós nos tornamos filho de Deus, o que fazer? Então hoje eu vou estar abordando o tripé que nos deixa bem perto do Papai, o nosso Deus. O primeiro deles é a oração. A oração, ela é fundamental para o cristão. A oração, ela é um diálogo que você, que eu, desenvolvemos com o nosso Deus. É falar com Deus, tá? Então, eu vou abordar um de cada vez para trazer um conhecimento mais eficaz para a nossa meditação desse dia. E o que é oração? É a profundidade antropológica do homem entrar dentro de si. Olha só. E teologicamente é quando se estabelece uma íntima comunhão com Deus. Então, a oração é o primeiro passo para nós termos uma comunhão com Deus, desenvolvermos um relacionamento com Deus. Todo filho deve ter um bom relacionamento com o seu pai. Então, a oração é o fundamental. E ao que é a oração no hebraico? Orar é o envolvimento profundo, entrega total. O pensamento hebraico, eu já abordei em outros vídeos, o pensamento hebraico, ele é muito movido à ação, não tem ideia. O hebraico, ele pensa e ele faz, ele age. É um pouco, se eu trouxer para o nosso cotidiano, é um pouco de Edgar Morin. Edgar Morin diz que o amor é a ética do cuidado. É a prática, não existe amor sem a prática. Não existe uma comunhão com Deus sem a oração, sem a prática. Quando nós amamos alguém, nós desejamos estar perto da pessoa. Não existe eu amo uma pessoa e quero morar em Paris, bem longe desta pessoa. Isto não é amor, é saudade. Certo? O amor é estar perto. Então, a oração desenvolve esta comunhão com Deus. Jesus, ele nos ensinou a orar. Está em Lucas 11, do 1 ao 4. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim, ó: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O pão nosso cotidiano nos dai hoje, em dia a dia, e perdoa os nossos pecados, como também nós perdoamos aquele que nos deve. Olha só que interessante. Primeiro passo da oração que Jesus nos ensinou é buscar Deus como o nosso Pai, é trazer o reino, tá? Segundo é ter a certeza na oração, colocar diante de Deus as nossas necessidades básicas do dia a dia que Deus vai suprir. Todas as nossas necessidades devem ser conhecidas diante de Deus pela oração. O terceiro passo que Jesus está dizendo é para nós perdoarmos todos os nossos devedores. Nós não devemos buscar a Deus com mágoa no nosso coração. Quando nós estivermos orando, o terceiro passo desta oração é perdoar os nossos devedores.
Às vezes, a pessoa pensa que tem uma vida de oração, mas aí não fala com a mãe, é intrigado com o irmão, não fala com o vizinho e diz que está em comunhão com Deus. Infelizmente, tá? Eu não quero que você se sinta ofendido por esta colocação de hoje, mas não existe comunhão com Deus se não tiver comunhão com o próximo, tá? Às vezes você observa comentário que é assustador. Uma vez, uma certa bispa, ela disse para mim a seguinte fala: eu devo aos homens, mas a Deus eu não devo nada. Eu dou todos os meus dízimos, eu dou oferta. Os homens, todos os homens, pode dizer que eu devo, eu não pago. Mas o meu Deus eu não devo nada. Gente, eu fiquei assim muito preocupada, fiquei aflita com esta colocação desta pessoa, porque está escrito que se tu não honra aquele a quem tu vê, como tu pode honrar a Deus aquele a quem tu não vê? Se tu não ama o teu próximo, como amar a Deus? Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então isso é muito sério. E você sabe o que foi que eu fiz? Guardei todos os meus produtos, que eu era vendedora de cosmético, e nem mostrei para ela nem sequer um batom. Porque com um comentário desse, faça-me o favor, né? Você conhece alguém assim? Deixa teu comentário, comenta neste vídeo, deixa teu like, não te esquece de se inscrever no meu canal, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui no ensinamento da oração. Em Mateus 6, no versículo 6, olha o que Jesus está dizendo. Quando tu fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que o Pai que está em secreto vai te recompensar. Olha que maravilha! Por que o Senhor estava dizendo isso? Porque nesse contexto, aqueles religiosos, eles gostavam de orar em praças públicas, gostavam de chamar atenção com a vida de oração. E a vida de oração não é para mostrar ao nosso próximo, mas a nossa vida de oração é para a comunhão com Deus. O nosso primeiro altar deve ser a nossa casa. O nosso primeiro altar deve ser o nosso quarto. Todos os dias nós devemos ter o hábito de ter uma vida de oração, tirando a cinza, tirando tudo aquilo que entristeceu Deus, pedindo perdão e seguindo a vida de oração para ter uma comunhão com Deus. E o segundo item da vida do cristão é a palavra de Deus. Às vezes a pessoa diz assim: eu não gosto de ler a Bíblia, me dá sono, me dá canseira, me dá fadiga. Olha, isso vai ter que sair da sua vida como filho de Deus. Mas por quê? Então nós vamos ver por quê. A palavra de Deus, ela alimenta o coração e mente com a verdade revelada do Criador, nutrindo os pensamentos. Então a palavra de Deus vai modificando os nossos pensamentos, vai nos transformando no nosso proceder como filho de Deus. Veja bem, no início do vídeo eu falei que Deus nos transformou em filho pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos deu o direito de ser filho dele. Então, aquele tempo que nós não éramos filho de Deus, nós éramos criatura e nós vivíamos de qualquer jeito. No dia que dava certo, que olhava para o céu, fazia uma petição. Mas agora, como filho, Deus deseja que nós venhamos ter uma comunhão com Ele, uma comunhão estreita. E a palavra de Deus, disse Jesus, que ela nos limpa de todo pecado. A palavra de Deus, olha lá, em João 15, versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. A palavra de Deus
os que está escrito na Bíblia, ela é a espada do Espírito. Eu não sei se você já conheceu alguém que já está no contexto religioso há um século, há outros meio século, há outro uma dezena, mas não tem procedimento de filho de Deus. Quando essa pessoa, ela abre a boca, parece mais filho de Belial do que filho de Deus. Você vai na casa de pessoas, você sai com seus ouvidos contaminados de tanto ouvir coisas que não condiz com o cristão. Então, a vida do cristão, ela é firmada nesse tripé. Primeira oração, depois veio a palavra de Deus e o jejum. Então vamos aqui. Em Romanos 12, 2, diz que a palavra renova a nossa mente. Quanto mais você lê a palavra de Deus, você vai renovando a sua mente. Você vai mudando os seus pensamentos. O pensamento é a parte imaterial nossa que depois se torna material. Primeiro pensamos, depois idealizamos, fixamos o pensamento e se torna verdade. Então, nós temos que ter cuidado. Os nossos pensamentos têm que ser moldados pela palavra de Deus, tá bom? Então, nós temos que ter isto em mente. Uma vida de oração requer uma vida de leitura bíblica. Eu quero citar agora que veio à mente um questionamento que me foi feito algum tempo atrás. Houve uma explosão e nessa explosão passava na mesma hora uma pessoa que cantava e uma anciã que orava. Então, o que aconteceu? No questionamento, quando eu estava lá, uma pessoa disse para mim, ela sabe que o Senhor me deu o dom da palavra e me questionou, disse, como tu explica a anciã com 80 anos, que já não tem nada para viver na terra, passou pelo mesmo fogo e nem sequer queimou o cabelo, e ela está jovem, está morta, sendo uma pessoa jovem. Ela queria dizer no seu questionamento que houve um erro na quarta dimensão, que a senhora velhinha era para ter subido e a jovem, que ainda tinha muito tempo para viver, filho pequeno, deveria ter ficado na terra. Só que logo me veio a palavra que está em Isaías. O que é que está escrito? Está escrito, se tu passares pelo fogo, tu não serás atingido. Mas para ter este conhecimento, você tem que ler a Bíblia. Então, eu não estou generalizando que todos, mas uma boa parte das pessoas que se dedica ao louvor, que vai cantar, só apenas cantam, né? Não tem uma vida de consagração, não tem uma vida para trazer os céus para a terra. Então eu disse para ela, esta moça, ela cantava, mas não cria no que estava escrito na palavra. E esta anciã, ela era de oração. E quem ora, lê a Bíblia. E quem lê a Bíblia, ora. Porque é uma via de mão dupla. Certo? E agora eu vou para o terceiro passo. Lembrando que o primeiro pé de uma vida cristã é a oração. A segunda é a palavra de Deus. É os escritos da Bíblia. Pela palavra de Deus, Deus criou os céus e a terra e Deus segura todo o universo. A palavra de Deus, ela ainda tem a relevância da antiguidade hoje em nossas vidas. Então devemos levar a sério a leitura da Bíblia. E agora nós vamos estar abordando o jejum. É um tripé para a vida do cristão. Hoje é ensinado que, para termos uma vida saudável, é necessário uma alimentação saudável, uma vida de exercício físico e uma qualidade do sono. É o tripé para a saúde. E o tripé para a vida espiritual também é esse. Porque se você estiver saudável no corpo e não estiver saudável no espírito, não vai adiantar muita coisa. Mas se você estiver saudável
no espiritual, que é esse tripé, que é o de Filho de Deus, muitas das vezes nos preocupamos muito mais com o corpo, que é o tripé que eu já mencionei. E com o espiritual não é levado a sério. Então vamos agora meditar no jejum. O que é o jejum? O jejum é o que ajuda o espírito a triunfar sobre a carne. Tá? É muito falado, conhecido nas redes, nas igrejas, o jejum de Daniel. Ele é feito, ele é repetido, ele é estudado, porque Daniel ele estava em um contexto terrível da vida dele, mas mesmo assim, ele mantinha uma comunhão com Deus, de oração 3 vezes ao dia e também de jejum, porque o jejum ele enfraquece a carne e fortalece o nosso espírito. Então a primeira finalidade do jejum é fortalecer o nosso espírito. O espírito domina a carne. Eu não sei se você tem a experiência de quando abrir um propósito do jejum, logo começa a chegar as iguarias da vida. E nós temos que rejeitar as iguarias que nos é dada naquele tempo do propósito, para que os céus nos ouçam e fortaleça o nosso espírito. A primeira finalidade do jejum é ajudar o nosso espírito a triunfar, é ter uma vida de oração, nos deixa sensível à vontade divina. É a primeira finalidade do jejum. Nos incita a orar, nos deixa a mente relaxada, nos deixa sensível à vontade do Espírito. Assim como tem o tripé da vida saudável, que eu já citei, para a vida espiritual também ser saudável, segue esse espaço. O segundo do jejum é confessar pecado, tá? Neemias 9, versículo 12. Não adianta estar em jejum e fazer tudo que quebra os princípios de Deus. Tudo que a palavra diz que não é para fazer, faz. O Senhor, ele diz que aborrece o sacrifício, mas ele ama a obediência. Então, o jejum, ele deve abordar a oração, confessar o pecado e ler as escrituras, tá? Eu vou fazer jejum de 7 ao meio-dia. Aí você vai para o seu trabalho, você vai estar se desgastando, você vai estar numa fome, você vai estar perdendo a concentração e não vai ter o mesmo resultado. Mas se você fizer um jejum, uma consagração dentro do seu quarto, como Jesus ensinou, fechando a porta, orando, o seu jejum, você e Deus, terá grande galardão. Então vamos ver mais uma vez o tripé do jejum. É orar, confessar o pecado e ler as escrituras. Esses 3 têm que estar juntos. Porque se eu apresentar o jejum, aí eu for para o trânsito, dirijo, me aborreço, já vou quebrando o jejum. Não é só o pão que vai quebrar. Não é só a comida que vai quebrar. Porque vai me tirar do espiritual. Vai me tirar da conexão certa, tá? Em Mateus 6, no 17 e 18, Jesus disse: porém tu, quando jejuares, unge tua cabeça com óleo, lava teu rosto, para não pareceres aos homens que jejua, mas o teu Pai que está em oculto te recompensará. Então, lembrando que Jesus nos orientou a fazermos a nossa oração com o quarto fechado, para nós e Deus. O jejum, da mesma forma. Não adianta eu me vestir de jejum, com pano de saco, com terra na cabeça, e o meu coração está longe de Deus. Deus, ele não quer ritual. Tem um jejum no calendário dos judeus chamado... Meu Deus, como é o nome do jejum? Chamado Yom Kippur, que é um dia todinho de abstinência de alimento, jejuando tudo. Isso é muito importante para o judeu. Se vestiu de pano de saco, mas isso chegou o tempo
que naquele contexto era apenas ritual. E o Senhor disse, porventura é isso que eu quero? Lá em Isaías 58, o Senhor disse que ele preferia que vestisse o nu, que desse comida ao pobre, porque deixava de fazer o que era para fazer e se escondia atrás do jejum. O jejum não é isso, oração não é isso, leitura bíblica não é isso. Esses três, eles andam juntos para a nossa vida saudável e espiritual. Então, o nosso estudo de hoje é o tripé da vida do cristão, tá? Se você gostou, deixa teus comentários, deixa teu like, se inscreve e compartilha. Lembrando que para um cristão ser bem-sucedido na terra, é necessário esses três. É o tripé da vida do cristão. Sem esses três, não existe vida com Deus, tá? Lembrando que nenhum é para sair divulgando. Ah, eu leio a Bíblia no ano, eu leio 30 capítulos por dia, tá escrito e tal, tá escrito ali, se não pratica. É prática. Bíblia é prática. Oração é prática. A oração é que nem exercício físico. Você começa 10 minutos e pensa numa coisa, e o tempo fica grande é quando tá orando. 1 hora de oração para a eternidade. Por quê? Porque você está falando com o Eterno. Começa 10 minutos, no outro dia tu sobe para 20 minutos e vai desenvolvendo a tua vida de oração, a tua vida de leitura bíblica e a tua vida de jejum. Que daqui a pouco você está totalmente guiado pelo Espírito Santo, vencendo as obras da carne. Muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.